A maior parte das pessoas passa pela vida vendo apenas aquilo que salta aos olhos. Mas existem outras, muito poucas, que enxergam tudo o que acontece nas entrelinhas. Elas percebem microexpressões, silenciam para observar padrões, entendem o que ninguém disse, notam a mudança mínima no tom de voz e captam uma verdade que o mundo inteiro tenta esconder. E, ironicamente, justamente por enxergarem demais, são as mais incompreendidas. Este é o paradoxo que quase ninguém ousa admitir. Quanto mais alguém percebe, menos as pessoas conseguem perceber essa pessoa. E isso cria uma sensação profunda de deslocamento, como se a mente estivesse sempre um passo adiante enquanto o resto do mundo insiste em permanecer adormecido, repetindo frases prontas, vivendo em piloto automático, ignorando as peças importantes do quebra-cabeça. Tudo começa cedo, muito antes da pessoa entender que é diferente. Desde criança, ela observa tudo, não porque quer, mas porque não consegue evitar. Enquanto outras, crianças brincam sem pensar, sem absorver nada além do momento. Ela está percebendo as reações do adulto no canto da sala, o olhar desconfortável de alguém, a tristeza escondida por trás de um sorriso que todos acreditam ser verdadeiro. Ela repara no tom que muda, no silêncio repentino, no rosto que cai antes que alguém decida erguer uma máscara. E então, sem saber como explicar, sente. Sente mais do que deveria. Sente além do permitido. Sente aquilo que nem os próprios adultos conseguem colocar em palavras. E isso cria um tipo estranho de solidão precoce, porque, mesmo rodeada de gente, ela sente que não está vivendo o mesmo mundo que os outros, que está numa espécie de camada mais profunda, como se tivesse recebido acesso a um arquivo confidencial que ninguém mais pode abrir. E essa sensação não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ela se intensifica. Na adolescência, quando os grupos se formam e as conversas se tornam mais superficiais do que nunca, ela continua observando. A diferença é que agora percebe outra coisa. As pessoas não gostam que você veja além do que mostram. Elas preferem a ilusão da simplicidade. Não querem ser lidas, não querem ser compreendidas de verdade. Elas querem ser validadas. E quando você nota o que ninguém nota, quando percebe incoerências, quando sente que algo está errado mesmo quando todos fingem que está tudo bem, você se torna um espelho que as pessoas evitam olhar, porque quem observa demais desperta desconforto, e ninguém quer o tipo de presença que revela aquilo que o mundo tenta encobrir. É por isso que as pessoas mais observadoras são frequentemente tratadas como estranhas, distantes, diferentonas. Não porque realmente sejam, mas porque a profundidade assusta quem vive na superfície. E isso cria uma distância silenciosa, um tipo de isolamento emocional que não aparece nas fotos, mas pesa no peito. O mundo começa a tratar essa pessoa como se ela tivesse algo de errado. Mas a verdade é o oposto. Ela vê demais. E o mundo não sabe lidar com isso. Essa incompreensão não acontece apenas em relações superficiais. Ela se estende para amizades, amores e até ambientes de trabalho. Em relacionamentos, por exemplo, a pessoa observadora nota os desvios mínimos, percebe quando o comportamento muda, quando o afeto já não é o mesmo, quando uma frase curta esconde uma retirada emocional. Ela sente antes de ser dito. Ela percebe antes de ser admitido. E isso assusta. Assusta porque exige honestidade, exige transparência, exige maturidade emocional. E a maioria das pessoas não está pronta para isso. Então ela começa a ouvir frases como: "Você complica demais", "Você pensa demais", "Não é nada disso", "Deixa isso para lá", "Você vê coisa onde não tem". E o mais irônico é que no final ela estava certa o tempo todo. Só que ser certo não traz alívio nenhum quando ninguém queria ouvir sua verdade. Quando você enxerga demais, as pessoas ao seu redor começam a agir como se sua capacidade fosse uma ameaça. Como se você visse através delas, como se pudesse expor algo que nem elas mesmas querem admitir. E essa percepção gera afastamento. Não porque a pessoa observadora faça algo de errado,
mas porque o mundo não lida bem com quem percebe a verdade antes da hora. Em ambientes profissionais, essa mesma habilidade vira outro tipo de problema. A pessoa observadora percebe a dinâmica invisível entre colegas, entende rapidamente quem manipula, quem finge, quem se aproveita, vê como o jogo funciona, percebe a diferença entre discurso e ação, identifica padrões que levam meses para os outros notarem. E, mais uma vez, isso gera incômodo, porque ela enxerga o tabuleiro inteiro enquanto a maioria ainda está tentando entender as regras. E quando você vê o tabuleiro inteiro, você não cai fácil, não é enganado, não se ilude. E isso em muitos ambientes é imperdoável. Pessoas que observam demais são difíceis de manipular, e o mundo não perdoa quem não se deixa manipular. Mas o verdadeiro impacto dessa percepção profunda não está nas relações, e sim na própria mente da pessoa. Quando você percebe demais, não consegue desligar. Você vê padrões onde ninguém vê. Você sente verdades que ninguém admite. Você tenta ignorar, mas algo dentro de você continua analisando, conectando peças, lendo sinais, decodificando comportamentos. E isso é exaustivo. É como carregar um radar ligado 24 horas por dia. Um radar emocional, um radar social, um radar existencial. E pouca gente entende o cansaço que isso gera. O cansaço de sentir o ambiente antes mesmo de entrar nele. O cansaço de perceber a intenção por trás das palavras. O cansaço de estar sempre consciente, sempre atento, sempre percebendo nuances que ninguém mais nota. E esse cansaço se transforma em silêncio. Um silêncio que muita gente interpreta como timidez, frieza, desinteresse. Mas não é. É autopreservação. O observador se cala, não porque não tem o que dizer, mas porque já entendeu o suficiente para saber que falar não vai adiantar. E é aqui que chegamos ao ponto que quase ninguém diz em voz alta. Observar demais é um superpoder, mas também é uma maldição. Porque ver o que ninguém vê pode te elevar, mas também pode te isolar. Pode te proteger, mas também pode te afastar. Pode te dar clareza, mas também pode te trazer um tipo de solidão que não se explica, só se sente. Mas existe algo poderoso nessa jornada. Algo que a maioria das pessoas só descobre muito tarde. Pessoas observadoras atraem outras pessoas observadoras. Pode demorar, pode levar anos, mas chega uma hora em que duas mentes que percebem demais se encontram. E quando isso acontece, o mundo finalmente parece menos estranho, porque alguém entende, alguém vê, alguém sente no mesmo ritmo. E essa conexão vale mais do que qualquer multidão que nunca enxergou você como realmente é. No fundo, o que diferencia as pessoas observadoras da maioria não é apenas a profundidade da percepção, mas a coragem de olhar. Enquanto muitos desviam os olhos, elas encaram. Enquanto muitos fogem da própria verdade, elas a reconhecem. Enquanto muitos preferem fingir, elas preferem entender. É por isso que, mesmo incompreendidas, permanecem inteiras, mesmo isoladas, permanecem conscientes. Mesmo cansadas, continuam vendo. E, paradoxalmente, é essa visão que as salva. Porque, apesar da solidão, pessoas observadoras nunca estão verdadeiramente perdidas. Elas enxergam caminhos onde outros enxergam paredes. Elas percebem soluções onde outros veem problemas. Elas sabem interpretar silêncios, ler movimentos, antecipar quedas, captar oportunidades. Ver demais pode ser cansativo, sim, mas também é libertador. Porque quando você percebe a realidade como ela é, e não como o mundo finge que ela seja, você se torna impossível de manipular, impossível de enganar, impossível de aprisionar. E isso, no fim, é a maior proteção de todas. A incompreensão dos outros é apenas o preço da sua lucidez. E se você chegou até aqui, é porque provavelmente você se reconhece nisso. Provavelmente você já sentiu essa solidão estranha, essa percepção profunda, essa distância invisível. Talvez você nunca tenha dito em voz alta, talvez nunca tenha encontrado as palavras certas, mas ainda assim,
Você sabe. Você sente. E agora eu quero saber de você. Isso fez sentido? Você já se sentiu incompreendido por enxergar demais? Comenta aí embaixo. Eu realmente quero saber a sua experiência. E se esse texto falou com você de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque tem muita coisa profunda vindo por aí e eu quero você junto nessa jornada.